Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu estou aqui com o meu amigo Max, esse grande violonista, e vocês vão conhecer também outras coisas que ele vai trazer para vocês aí de novidade, de informação a respeito dele. Então agora eu passo a palavra para o Max. Vamos lá, Max, é com você, se apresenta para o pessoal. Oi, tudo bem? Aqui é Max Ciritio, tá falando, violonista, tem uma atuação um pouco diversa, né? Professor, assim como o Robert também, a carreira artística, faço parte de alguns duos, né? Ou seja, eu faço música de câmara e música solo, né? Violão solo, e tenho um trabalho também de publicação de um livro, né? Eu tenho um livro publicado na parte de ensino de violão. Tá certo. Max, só para o pessoal ficar um pouquinho mais por dentro aí de quem é você, do trabalho que você desenvolve, onde você desenvolve. Você é de que região aqui do Brasil? E fala qual é a sua formação para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, de onde você está falando aí. Beleza. Bom, de onde eu estou falando no momento é no Rio de Janeiro, mas eu sou natural do Rio Grande do Norte. Eu sou de Natal, nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Vim para o Rio muito pequeno, só que depois, na adolescência, eu voltei para Natal e tive algumas idas e vindas de lá, de Natal, Rio. Fiquei um período, né, morando lá e morando aqui. E eu iniciei meu estudo de violão clássico aqui no Rio, na Escola de Música Vila Lobos. É uma escola estadual, na verdade, de música. E depois eu fui para Natal, né? Antes de terminar lá o curso básico que eu fazia no Vila Lobos, eu fui para o UFRN, fiz o curso técnico de violão lá também. E depois eu vim para o Rio e fiz a Universidade Federal, né, que é a UFRJ, na Escola de Música, né? E depois a minha formação, né, já que eu entrei na formação, depois eu fiz um mestrado mais recentemente, que o resultado do mestrado foi o livro que eu publiquei. Tá certo. Então, o pessoal agora já te conhece um pouco mais, né? Para aqueles que não conheciam, para aqueles que já conheciam, puderam conhecer um pouquinho mais. Quem não conhecia agora já te conhece. E nós vamos então apresentar esse trabalho seu, né? O livro aqui do Max, que ele acabou de falar. Eu estou com ele em mãos aqui, né? Ah, que E legal. é uma honra poder falar desse trabalho, até porque eu também estava com uma esperança enorme de que o Max viesse aqui para a minha cidade para apresentar para os professores aqui um curso que a gente já havia até comentado a respeito, né? Estava nos Bom, planos, né? bom, enfim, também a gente não contava que viria a pandemia e tudo Exato. mais, mas assim, eu estou bem feliz de poder falar com você aqui e você apresentar esse seu trabalho, como foi que você preparou, né, as suas ideias. Eu gostaria de comentar também, eu não sei se eu tive a oportunidade de comentar com você, Max, mas eu cheguei a usar esse livro já nas minhas aulas, Ah, que viu? legal. Então, foi um trabalho Bacana. assim, bem legal. Inclusive, eu acho que eu tenho aqui no canal um Ah, vídeo fazendo uma sim, sim, atividade. você mostrou um vídeo, sim. Então eu falei, pô, legal. Então, assim, para o pessoal que vai te conhecer, também vai saber que tem a oportunidade de ter esse material aí. Se alguém que está assistindo é professor, eu tenho certeza que alguns aqui do canal são professores de música, vão poder ter acesso depois a esse material. Como que o pessoal consegue, o Max, comprar esse seu livro? Como que está funcionando? Certo. O livro ele foi publicado pela editora Irmãos Vitale, né?
Certo, que é uma editora tradicional, né, aqui no Brasil. certo. E você pode encontrar no site da Vitale, deixa eu ver se eu tenho aqui, que é vitale.com.br. Ele tem na Freenote também, consegue, né, em São Paulo, que é uma livraria muito conhecida e tal. Tem várias livrarias que a Vitale distribui, né? Ela tem uma distribuição muito boa. Mas, de qualquer forma, o site pode ser um bom caminho para conseguir o livro, ou através, né, de mensagem pessoal comigo também, para eu dar maiores detalhes. Certo. E quem desejar entrar em contato com você, Max, como que pode fazer, se caso queira informações a respeito dos seus cursos, do seu livro, do seu trabalho? Bom, eu acho que está bem prático as redes sociais, né? Então tem lá Max Ritchio, no Facebook, no Instagram. No Instagram é Maxwell Ritchio, que é o meu nome inteiro, né? Maxwell. Eu só uso a abreviação Max. Então pode me procurar no Instagram, Facebook, mandar uma mensagem. E aí eu posso responder lá. No YouTube também tem um canal. Tá certo. E, Max, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho com o pessoal desse trabalho que é o seu livro, né? Uhum. As suas ideias, como foi o processo, como que você elaborou esse livro tão legal aí para que o pessoal pudesse ter em mãos e utilizar nas aulas aí. Olha, é uma longa história. Eu vou tentar resumir Dá uma bastante. resumida aí. Porque o livro, como eu disse, ele é um fruto do trabalho do mestrado. E no mestrado, evidentemente, a gente trabalha muito com pesquisa. Então, o meu projeto de fazer o livro, ele, ele sofreu modificações. Eu entrei no mestrado propondo, né, um produto, que é o mestrado profissional, é importante salientar isso, que é um dos poucos mestrados profissionais que tem no Brasil. Eu acho que tem um na UFBA, um na Unirio, que é onde foi que eu fiz, e na UFRJ. Aham. Não sei se tem mais de música, né? Mas, enfim, são 3 que eu consigo identificar de cabeça. Então, eu venho com uma proposta nesse mestrado profissional de concluir com um produto que eu possa inserir no mercado, né? E ser utilizado, publicado, enfim. Só que você tem um programa de mestrado onde você vai ser orientado e vai ter um trabalho de pesquisa mesmo, né? Para a elaboração desse produto. E eu lembro que inicialmente eu fui orientado pela Ermelinda Paz, que é uma super referência em metodologia musical, não só no Brasil, como, né, ela repercute. Quer dizer, educação musical brasileira, a Ermelinda é referência no mundo todo, é isso que eu quero dizer, que ela não é Sim. só no Brasil. E também com relação à música folclórica, né? Ela costumo dizer que ela é uma guardiã do nosso folclore, porque ela realmente tem um trabalho muito forte nesse sentido, na preservação da música folclórica brasileira, e ela foi minha orientadora. E durante esse primeiro estágio da orientação, ela falou comigo, né, Maxwell, a gente precisa fazer um levantamento, né? Você precisa fazer um levantamento de métodos de violão que usa o repertório que você pretende, que é a música folclórica e tal. E por quê? Porque a gente não pode inventar a roda, né? A gente não pode pegar e fazer um produto que você pretende fazer algo novo e, na verdade, você está repetindo algo que já está feito, né? Então, esse foi o primeiro ponto da pesquisa, levantamento de metodologias. E até numa nesse mesmo âmbito, né, da pesquisa, eu te conheci, Robert, que foi fazendo um curso de método Suzuki para violão.
Na verdade, eu ainda não tinha entrado quando eu te conheci, mas depois que eu entrei no curso do mestrado, eu intensifiquei mais esse tipo de busca, né? Ah, De melhoramento profissional e tudo, para até descobrir mais sobre educação musical e especificamente do instrumento. Né? E a gente encontrou uma super mestra, né? Assim, que é a maestra, né? Que é a Mary Lou Robert, né? Que foi uma grande referência também. Você está falando das ideias? Pois bem, eu já falei duas, né? Ermelinda Paz e Mary Lou Robert. E Suzuki, né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa muito grande com relação a metodologias. Teve um método também que foi por orientação da Ermelinda, né? Assim, ela me apresentou o método que era o método da Capo, onde ela tem ensino de cordas, né, de instrumento de cordas friccionadas, em conjunto, né? E o método é muito interessante, que começa com cordas soltas, com, com vários instrumentos juntos e tal, e ele vai desenvolvendo isso. Então, assim, tem metodologias assim fantásticas que acontecem, né? Assim, em regiões do país também que a gente nem tem notícia e são coisas assim muito inovadoras até, assim, bem... Né? Então foi esse levantamento, né, sobre uma pesquisa que eu pude identificar algumas lacunas nas metodologias do nosso instrumento, né? certo. E aí, então, gerou o resultado que foi o seu livro, com todas aquelas ideias, aquela organização que você apresenta aqui. É, deixa só eu mostrar para o pessoal que você está falando do livro. Eu não sei se deu para ver muito bem a capa aqui, né? Mas o livro se chama O Violão Entrou na Roda, tá? Aqui tem o nome do autor, né? Que é quem vos Sim, fala sim. aí, né? Um guia prático para principiantes, né? No Principiantes. caso aqui, explica um pouquinho mais dessa questão do nome aqui, do nome do Tá, livro, sim. né? A ideia. Justamente. Então, a partir desse levantamento, dessa pesquisa e essas lacunas, eu fui, e também com a minha necessidade na sala de aula. Eu trabalho, assim como você, também com aulas com bastante alunos, aulas em grupos, aulas individuais também. E eu passei muito tempo me questionando sobre o material que eu usava. E eu indo atrás, procurando e tal. E eu gostaria de ter alguma coisa que pudesse fazer uma integração nas aulas coletivas e eu também pudesse utilizar nas aulas individuais. Então, essa, isso foi um formato que eu cheguei para o livro. Eu estou com ele aqui também, se eu mostro daí, eu mostro daqui. Que foi o seguinte, eu não queria fazer um livro que tivesse arranjos para conjuntos de violões, com a coisa dependendo uma da outra. Eu não queria que, Ah, por exemplo, a grade tivesse que ser tocada na íntegra para poder fazer música. aham, Eu gostaria de ter uma independência, né? Na verdade, a palavra interdependência, né? Que assim, você tem a melodia, que ela é um material importante, que ela pode ser cantada por ser canções folclóricas e você fazer as outras vozes no violão, né? Quando é uma pessoa fazendo só. Como também eu poder fazer esse tipo de atividade ou voz no violão e integrar outras vozes também, né? Então, mostrando é melhor, né? Não sei como é que vai dar para ver daí. Mas foi pegar uma melodia e colocar em grade. Só que nenhuma voz, ou melhor, a melodia, ela vai ser, de certa forma, muito importante. Mas eu posso tocar a melodia somente com uma voz de percussão. Ou posso tocar a melodia somente com a voz de baixo. certo. Ela não precisa estar todas as vozes da grade
funcionando ali para que a coisa aconteça. Como acontece em alguns arranjos para violões, né? Que cada um é importante naquele arranjo. No caso, não. Aqui é algo feito para o desenvolvimento. E aí, numa aula com o aluno que está iniciando, ele pode fazer o baixo lendo até, né? Pode fazer até leitura, que os baixos normalmente têm figuras de tempo maior, né? Uma mínima ou semínima, né? E dá uma facilidade de leitura para tocar o baixo, enquanto o outro toca melodia, o outro toca o ostinato, ou esse mesmo aluno ele pode, no repertório do livro, tocar em cada música alguma voz diferente. E aí os critérios técnicos estão ali inseridos, né? Toque com apoio, toque sem apoio, arpejos, o polegar, né? Como falei de baixo, como tocar com o polegar, saber usar apoio e sem apoio no polegar. Então isso foi o que a forma que eu encontrei para suprir essa lacuna que eu sentia na metodologia que eu usava nas minhas aulas. Então, assim, é um material que ele vem com uma proposta que eu não encontrei. Olha, eu aqui compartilhando com o pessoal e com você dessa nossa conversa, assim, algumas impressões importantes que eu tenho, né? A primeira é que é um material publicado para o trabalho de violão em aulas coletivas. Eu acho que isso já é uma coisa que a gente não acha muito no mercado. É uma coisa publicado, eu acredito que tenha pouca coisa assim nesse sentido, especificamente para violão, né? Essa é uma primeira coisa que eu acho interessante do seu livro. A segunda coisa que você falou, essa não dependência, né, das partes, isso é interessante. Acho que foi uma grande ideia, assim, né, ouvindo você falar aqui, apresentando o seu livro, né? E a terceira coisa assim que eu acho muito legal é que você não deixa de apresentar os elementos importantes para o estudante do violão, como por exemplo, você apresenta aqui as partes do instrumento, você apresenta a postura, você apresenta a mecânica, né, das mãos, as gravuras todas de uma forma bem clara, né? Você escolheu um repertório, vamos dizer assim, acessível, conhecido. Também, então assim, sem deixar de lado, por exemplo, a técnica que você falou, né, os tipos de toque. Sim. Então, assim, é um trabalho que contempla muitos elementos importantes e tudo isso você está pensando aqui, ó, para uma turma que está ali começando, né? Mas você já está apresentando tudo aquilo que ele precisa para construir uma base sólida para a prática instrumental, né? Exato. Isso que eu mostrei da grade, toda a parte 2, porque a parte 1, né, do livro são justamente as recomendações de postura, nomenclatura, etc. E uma coisa que eu acho muito interessante, porque a pessoa fica, como é que eu vou me organizar nesse livro se tem várias grades e cada voz tem algum tipo de atividade? Como é que eu vou me organizar para ensinar o aluno dentro disso? Na verdade, ele está me dando um super cardápio, mas eu não tenho como escolher ali por tema, por assunto. Então, por isso, na parte 1 também tem tem vários índices. Tem um índice temático, né, que ele tem uma prévia da melodia para escolher, né? Ele tem a partitura aqui, ó. Certo. E aqui, ó, temos o índice progressivo de melodia, que aí ele vai olhar aqui, poxa, eu quero trabalhar uma melodia com o aluno, mas ele ainda não está com independência da mão esquerda. Então eu vou usar só um dedo da mão esquerda. Poxa, que legal. Aí em outro momento eu vou usar 2 dedos, 3 dedos, etc. Aí tem um índice de percussão, um índice de rasgueio, que já é o princípio de acompanhamento. Aí a grade também tem a cifra. Se tem aluno que já está desenvolvendo na parte de tocar cifra, já toca cifra.
a cifra alfanumérica, né? Aí Ah, aqui tem o ostinato. Eu fiz essa parte de ostinato por quê? Porque eu uso um princípio de arpejo, né, com certo. PI. Não é arpejo ainda, então eu tive que chamar de ostinato. Mas a ideia é que eu desenvolva PI para depois PIM, PIMA e depois fazer os arpejos, né? Certo. Sempre seguindo uma linha progressiva de desenvolvimento técnico. E aqui tem mais um índice, que é o de baixo e o de levada. Né? Então, isso daqui é onde você vai ter as informações. Por exemplo, o arpejo. Qual é a fórmula do arpejo? PIMI. PIMI. Aí ele vai ter essa fórmula de arpejo num acompanhamento de determinada canção. Ele vai direto para aquela canção fazer. Então o professor consegue se organizar assim, poxa, esse cara precisa não, mas é bom que ele desenvolva já o arpejo nesse momento, que é toque sem apoio, e muitas vezes a gente toca melodia com apoio, né? Então aí já vai poder fazer um caminho progressivo para isso. E a terceira parte, que é a parte que está chamada justamente violão solo, que começa a ter arranjos, né, para violão solo, que basicamente é melodia e baixo, né? E Certo. aqui nessa parte eu tive a contribuição do Luiz Carlos Barbieri, né, o violonista Luiz Carlos Barbieri, que contribuiu com 3 arranjos que são os últimos, assim, né? Vamos dizer assim, é o chefão do desafio, né? Da fase, né? Porque ele fez uns arranjos que são muito legais, mas tem um nível de dificuldade também para ser vencido, né? E aí fechou bem o livro, né? Com esses 3 arranjos dele. Então, assim, o livro ele está organizado dessa forma. Certo. É bem legal a forma como você mostrou aí o seu livro. Eu queria, assim, para a gente fechar essa parte agora sobre o livro, Certo. você também oferece cursos do seu livro? Por exemplo, às vezes a pessoa tem lá um grupo de professores, quer oferecer uma formação e trabalhar de repente com esse seu material, ou a pessoa comprou, quer entrar em contato com você porque quer, sim, saber como trabalhar melhor com o material. Como que funciona isso? Você oferece cursos do seu livro? E também, como foi para você, depois que você lançou esse livro, você sentiu assim, o que que você sentiu abriu portas para você? Como que foi isso na sua vida? Legal. As 2 perguntas estão bem complementares, né? A publicação do livro, de fato, já tinha já uma certa busca sobre o meu trabalho como professor, aqui no Rio, principalmente, para ser algumas orientações, né? Porque eu já tinha já um trabalho muito nessa linha, né, organizado, mas isso tomou uma forma mais organizada depois do mestrado, né? Como eu falei, depois da pesquisa, depois de ser questionado por orientador, que é aquela coisa, né? Que a gente fica maluco para tentar resolver os problemas, mas é excelente isso. Né? Você ter um corpo docente que pode avaliar o teu trabalho e você poder melhorar é muito bom. E com a conclusão e a publicação do livro, eu comecei a ter muitos convites de formação de professores, né? Algumas escolas de música me chamaram para escolas de música me chamaram para fazer cursos para aprimoramento, né, dos professores, e alguns festivais também, onde os participantes são alunos e professores, né? E tem essa coisa do mercado, né? Porque infelizmente a gente faz um curso superior de música, mas a nossa atuação profissional é ensinando. Ela Uhum. não é tão a parte artística, né? Não é tão o fato de você fazer concertos ou gravar discos e tal. A maior parte dos meus colegas que eu tive convívio também acabam fazendo sua renda básica de aulas. Então, isso surtiu aí uma demanda aí de pessoas interessadas.
E para conseguir, assim, eu estou, como falei, estou nas redes sociais, só me procurar. Nesse momento é algo inusitado, né? A gente ainda não sabe muito, né, como vão desenvolver as coisas, mas eu estou percebendo que a parte online, né, que chama, né, a aula remota, vai acabar sendo o meio de traduzir isso, porque antes eu estava fazendo isso indo presencial, né, fazer cursos, palestras, oficinas, e agora eu ainda não fiz de forma remota, mas é uma possibilidade de fazer cursos de aprimoramento de forma remota. O que aproxima muito as coisas, né? Max, para a gente ir, então, finalizando aqui o nosso bate-papo, tem mais duas coisinhas que eu quero pedir para você deixar aqui para o pessoal, né? Duas não, na verdade são três coisas que eu quero que você faça agora aí um resumão aí para a gente. Você falou no começo, assim, de trabalhos, né? Outros trabalhos que você tem. Você pode falar, de repente, aqueles que você acha interessante citar aqui para o pessoal, né? Por exemplo, você tem discos gravados, isso eu acho muito interessante, né? Que as pessoas saibam ótimos discos e diferentes, né? Porque você tem um deles que trabalha com um duo, né? Então, falar de outros trabalhos, ter aí pelo menos uma ou duas influências musicais que você tenha, além daquelas que você falou já para o seu livro, que no caso foi a Ermelinda e a Mary Lou, né? E elas são algumas das referências, né? Na verdade, tiveram várias. Aí, eu esqueci até de mencionar, não posso esquecer. Eu iniciei a orientação com a Ermelinda Paz no mestrado e depois eu concluí com o Nicolas Souza Barro, que é um expert em cordas dedilhadas, né? Então, assim, eu tive uma honra em ter esses dois me orientando no mestrado. E é legal que depois o pessoal pode conferir aqui, se eu não me engano, tem algum. No caso, quem fez o comentário aqui no final foi a Ermelinda, né? Mas o pessoal pode conferir aí o comentário que ela fez também, que eu achei bem legal. Sim. Muito bem, então apresenta aí para o pessoal, ó, outros trabalhos, aqueles que você acha relevante aqui para falar, pessoal, influências musicais e uma dica. Ó, o cara já está com tudo na mão, né? CDs. E deixa aí, põe mais uma vez para o pessoal ver a capinha aí dos seus CDs. Os dois são com a mesma pessoa, é isso? É o mesmo duo? Isso, Sim. esse é o duo da Biedermeier. Esse duo foi uma ideia. Na verdade, a gente juntou esse duo e a gente ficou buscando repertório. No início, era flautas doces, antigas, com violão. E assim, a gente fez repertório, mas a maioria do repertório que a gente fazia era repertório contemporâneo. Só que aí a gente foi buscando nossas afinidades e a gente apontou para a música do romantismo, né? Classicismo e romantismo. E aí o Rubens, que é esse meu amigo, ele começou a estudar instrumentos desse período e eu também fui para guitarra romântica. E aí a gente criou esse duo e especificamente com o repertório desse período, né? E The Biedermeier, Biedermeier é um nome dado também para um estilo, né? Dessa época, designado. E então a gente gravou esse primeiro disco pela casa, foi aqui no Brasil. Aí a gente tem obras aí de Giuliani, Carulli, Kramer, enfim, tem uma Fernando Só, que aí é um solo, Shines, tem assim um repertório inusitado que ninguém tinha conhecimento e passa a ter. E aí a gente lançou esse segundo disco pela Europa RCD, que é uma gravadora europeia, e daí a gente já fez também, enquanto estou mostrando a capa aqui, eu vou falar um pouquinho do repertório, que é Francesco Battioli, que era compositor violonista assim, da época também, importantíssimo, mas a gente escuta pouco falar, né, de Battioli, uma obra fantástica. Francesco Molino, aí a gente fez arranjos também, Schubert, aí tem coisas inusitadas aqui como Chaxel, Diabelli, Collinet.
São novidades mesmo, novidades do passado, sabe? Assim. Não, mas é legal, eu tive a oportunidade de ouvir e, sem dúvida, ótimo trabalho. E as minhas referências, bom, é muito difícil falar quais são minhas referências musicais, né? Eu escuto muito e escuto de tudo. Então, assim, desde da música brasileira tem vários ícones. Um que me vem na cabeça de cara é Luiz Gonzaga, por exemplo. E Deixa eu só fazer um diga lá. paralelo, que fica Aham. engraçado falar de influência com você, porque a gente vê o seu vídeo vestido, A por exemplo, caráter. seu CD ali, né, vestido a caráter para sua música romântica, mas eu também lembro de você com aquele seu chapéuzinho tocando nos seus vídeos, tá tocando música brasileira. É assim, é realmente transitar em diversos períodos, É, estilos e mas isso é legal, isso é e eu legal. visto a camisa mesmo. Eu gosto muito disso. Eu gosto de entrar naquele universo, né? Então, No brasileiro tem cara de carioca, né? qualquer dia eu vou me vestir de malandro para tocar alguma música. Mas aí tem justamente isso. Eu gosto de fazer um mergulho, né, no estilo. Vou tocar a música do início do século XX, eu procuro saber o que fazia, o que acontecia, como que era o pensamento da época, né, como que era a arte, a pintura, o que estava acontecendo naquele período. Eu faço uma imersão assim no estilo. E, bom, aí as referências são várias, é difícil elencar. E a outra coisa era uma dica? Uma dica para os alunos que estão Isso. te assistindo. Esse vídeo vai para os alunos do Aham. Projeto Guri, tá? Que eu vou mandar para eles também. Beleza, Uma das beleza. atividades, tá? E aí eu quero que você Tá. dê uma dica aí para os alunos que estão te assistindo. Bom, eu já penso assim, quando eu penso na palavra estudante, alunos, né, e tal, me vem muito a memória que eu tinha dessa época, que era sobre os dilemas do futuro, né? O que eu vou fazer com isso? Né? Como eu vou trabalhar, como eu vou fazer e tal. Isso é uma coisa que inquieta muito o estudante, né? Que ele está se esforçando com aquilo que ele, né, tem paixão por fazer e tal, e dá essa dúvida: o que vai ser do meu futuro com o desenvolvimento desse instrumento? E a dica que eu dou é o seguinte: não pense que o mercado musical é um mercado que erroneamente muitos falam de competição. Isso é uma forma errada de se pensar o mercado musical. Porque se você pensa em competição, você vai se modelar, você vai pegar um modelo para poder seguir. E esse não é o melhor caminho para se fazer arte. A arte é uma atividade criativa, é uma atividade que leva muito do que você é, né? Ela é muito transparente enquanto você como pessoa e o que você pode fazer. Então é muito original. Então não pense na profissão ou até nos seus colegas enquanto você está se desenvolvendo em competição. Se um tem mais velocidade que o outro, isso é bobagem para a profissão. Não pense nisso. Lógico que a gente vai tentar desenvolver habilidades para poder tocar a música que a gente gosta e tudo, mas a gente tem que acreditar naquilo que a gente tem de bom, que aquilo que a gente toca bem, se eu tenho um vibrato bonito, valorize essas coisas e vai construindo a sua história, porque você vai encontrar o seu lugar no mercado de trabalho, vai conseguir achar o teu ambiente, e isso também se resume também a sua atuação, se você vai ser concertista, se vai ser professor. Cada um vai encontrando o seu caminho e cada um tem o seu caminho próprio. Não adianta tentar seguir um modelo, porque é uma receita para frustração, porque você vai querer ser idêntico a uma pessoa que não é você. Essa dica que você deu, assim, acho muito importante, no sentido assim, é ter uma identidade, e esse ter a identidade eu acho que é o que o estudante de música mais demora para descobrir, né?
por exemplo, hoje eu vivo assim muito feliz com a maneira como eu trabalho a minha música. E eu não fico tentando muito me enquadrar em certos modelos, né? Mas eu também passei por isso que você está falando, assim, de ter que descobrir essa identidade, descobrir aquilo que a gente faz bem e gostar daquilo que a gente faz bem, né? E descobrir aquilo que a gente gosta de verdade. Cara, uma super dica, né? E principalmente essa É, coisa da parceria, né? Não é competitividade, mas é parceria, né? Isso é uma coisa que a gente vai descobrindo. exato, você falou a palavra ideal, porque também a outra coisa, a gente no nosso universo do violão, a gente fica muito só e vamos interagir, faz música com teu colega que toca violino, com teu colega que toca cello, né? Cria uns caminhos diferentes de fazer arte. A gente aprende muito tocando com o outro, principalmente quando esse outro é, é muito diferente de você, né? Com relação a instrumento, repertório e tudo. Tá certo. Max, nosso tempo já vai É. ficando, né? Eu vou ficando assim, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer, tá, por você Eu que ter agradeço. dado um tempo aí. Bom, você sabe toda a consideração que eu tenho aí pela sua pessoa, desde que nós nos conhecemos, né, no festival lá, no curso, e tantos anos, né, ó, 2000, eu te conheci em 2014, se eu não me engano. 14, eu acho, foi, foi em Estamos aí numa 2014. caminhada e, É. poxa, cara, uma grande amizade, né? Eu lembro que você foi o primeiro cara, assim, que me apoiou lá dentro do curso, então foi a primeira Foi pessoa. mesmo. Eu não sei como você lembra, né, de quando eu fiz, mas para mim foi uma experiência legal. E você é o cara, assim, que ali, naquele período, né, me deu todo o apoio, assim, então eu tenho Pô, uma Robert. consideração por você. Pô, Eu, cara. e assim, ó, se hoje eu evoluir musicalmente, com certeza eu devo a todos os parceiros que eu tive nesse caminho, e um deles, com certeza, também foi você, Pô, nesse caminho aí, né? E me também pegou de surpresa. esse talento aí. Mas, ó, muito obrigado mais uma vez. Se você quiser deixar sua última mensagem para o pessoal aí, a gente encerra. Pô, depois Certo? dessa, me pegou de surpresa. Ah, Realmente, pô, assim, é legal, cara. Obrigado. Muito obrigado por ouvir isso. Eu tenho uma grande consideração por você. Eu me lembro lá quando a gente se conheceu e eu percebi que tinha algumas inseguranças, talvez, né? Não é isso? Mas um potencial enorme, chegando com um compromisso, uma paixão também muito grande pela atividade, né? Uma responsabilidade. Você já vinha já com essa instituição né, assim, contigo, que era o Projeto Guri, eu vi assim, caramba, que legal, esse cara trabalha ali com as crianças ali, ele tem uma responsabilidade enorme, ele sabe disso, ele está se esforçando muito. Pô, eu lembro que você não falava inglês, né? não, Mas há nada. no curso seguinte você já estava falando e eu gaguejando no inglês, assim, ainda não sei falar inglês. Então, assim, realmente eu tenho muita admiração por você, cara. Eu agradeço muito que isso seja recíproco. Ah, Pô, fantástico, Robert. E também a admiração não só por você, é, por você mesmo, mas pela repercussão do teu trabalho, como eu vi seus alunos tocando super bem, o seu trabalho belíssimo aí, né, com a garotada, principalmente de uma região muito complicada em termos de sociais, né, tem problemas sociais sérios, e você ali fazendo um trabalho de anjo, né, assim, resguardando ali algumas pessoas. E, pô, eu agradeço muito, fico muito feliz que eu não tenho nem mais muita palavra para falar, mas fico muito feliz aqui com essa nossa conversa, por ouvir isso de você. E a possibilidade também de estar em contato com esse pessoal que te assiste, que te acompanha. Eu espero poder interagir com esse pessoal todo. Né? Eu mando um grande abraço a todos que estão assistindo esse vídeo. E eu estou aberto para trocar ideia. Eu gosto muito de falar sobre violão, então se me encontrar na rede social e ficar, pô, não vou encher demais, não vai encher de jeito nenhum. Pode me mandar mensagem que eu respondo, eu converso. Eu adoro violão, adoro música, então nunca é um problema para mim.
Muito Tá obrigado. certo. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, eu vou tentar deixar na descrição, né, algumas formas aí de contato com o Max. Também vocês vão poder acompanhar nas redes sociais esse vídeo, além de acompanhar no YouTube e também ouvir o Max aí no vídeo, né, ouvir ele tocando. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir as músicas dele aí, tá bom? Um grande abraço a todos, um grande abraço, Max.
Tchau.